Prédio pequeno para construção acho que não vale a pena, é muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho, muita incomodação e pouco lucro. Agora, falando da minha experiência de tipo de produto que eu desenvolvi que eu achei interessante, prédio pequeno para construção acho que não vale a pena, é muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho, muita incomodação e pouco lucro. Prédio pequeno. E a gente veio com essa ideia do Brasil porque antes de vir para cá, como eu te falei, eu trabalhava no mercado financeiro. Trabalhei lá por 12 anos seguidos, era gestor de investimento certificado pela CVM, fui consultor, fui agente autônomo de investimento. E numa das minhas últimas atuações, eu comecei a desenvolver pequenas FCPS para construir. E lá no Brasil vale a pena construir prédio pequeno. Né? Principalmente lá em Floripa tem muito, que eu sou de Florianópolis, tem muito os condomínios a preço fechado, a preço de custo, né? Porque tu economiza bastante na obra, o cara paga durante a obra, ganha dinheiro e tal. Mesmo se tu for fazer em corporação pequena, como o lucro lá é muito alto, vale bastante a pena, né? Aqui nos Estados Unidos é tudo questão de margem. A margem aqui é muito pequena em geral, principalmente para prédio. Então se ganha muito no volume, né? Por isso que um prédio de 100 andares faz sentido, um prédio de 10 andares às vezes não faz, porque o cara precisa dos 100 andares para diluir o custo do terreno, para fazer todo o resto, entendeu? Ganhar escala. Então, meu primeiro projeto aqui foi um prédio pequeno, não foi bom, levou 5 anos para construir, demorou para pegar o habite-se, porque a prefeitura também aqui, como as cidades são muito independentes, né, diferente... nesse sentido, nas cidades são independentes também no Brasil, mas aqui as cidades são muito menores, né? Miami tem 38 cidades, que aquilo que eu pensava que era bairro é uma cidade. Então a gente construiu na cidade de Bay Harbor, ela não tem nada a ver com a cidade de Sunny Isles. Por exemplo, ali em Sunny Isles, tu pode trabalhar 24 horas. Em Bay Harbor tu tem que trabalhar das 9 às 6, em feriado não pode, feriado judaico não pode, final de semana não pode. Então para construir um prédio de 7 andares levou 4 anos. Num custo de terreno de 2 milhões, num custo de obra de mais 7, então a gente já está falando em 9, para ter um VGV de 12, que tu tira a comissão sobre o 10. Poxa vida. Então, para o trabalho que lógico que a gente alavancou, né, desses 7 milhões de obra, 4 foi financiado, desses 9 milhões, 4 foi financiado, e mais 3 foi de pré-vendas, né, que a gente faz para poder ter o financiamento do banco. Então a exposição de capital do investidor foi menor, mas mesmo assim, quando tu coloca no tempo, não faz sentido. Outra experiência que a gente teve foi o flip de casas, né, também muito trabalho, muito risco, para pouco dinheiro, a não ser que tu vai fazer com um volume muito grande. E assim, eu tô falando que o flip não vale a pena para nós como empresa, talvez para o investidor, para ele ganhar aqueles 30 mil, 40 mil a mais no ano, que é para incorporar a renda dele, possa fazer sentido. Mas para mim, enquanto prestador de serviço que estou aqui querendo desenvolver um serviço para investidores que querem participar da construção nos Estados Unidos, para mim, fazer o flip de uma casa não vale a pena. Porque desses 30, 40 mil dólares, eu vou ficar com 20% do lucro. Então vou ganhar 6 mil dólares para administrar uma obra 6 meses. Não faz sentido, né? Como negócio, para mim, não faz sentido. O que é muito bom é comprar multifamily, né? Esses prédios de apartamento, 15 apartamentos, 20 apartamentos, 30, seja lá quantos forem. Comprar, principalmente os mais acabados, que é onde tu tem potencial para renovar, aumentar o aluguel e revender. É um tipo de operação que eu gosto bastante, porque é um negócio que tu compra já ganhando dinheiro, né? Tu vai comprar um multifamily em operação e já está gerando receita. Então ali já está gerando receita. A obra tu pode fazer aos poucos, reforma uma unidade, cada vez que sai um inquilino vai reformando essas unidades, ou tu simplesmente tira metade das pessoas, reforma metade do prédio, depois tira as outras, reforma metade do prédio, aumenta o aluguel, e com isso tu aumenta o valor de mercado, né? Porque o multifamily, os prédios de apartamento, eles valem o quanto eles pesam, né? O quanto ele gera de receita vai ser o proporcional ao valor de mercado. Então quanto mais tu conseguir fazer gerar receita é bom. Então esse tipo de flip é muito interessante. A gente comprou um prédio... E esse multifamily que tá falando, são prédios residenciais? Então. São prédios residenciais, mas eles não têm matrícula individualizada, porque é só de locação. Entendi. É só de locação, ele não é um condo. Ele não é um condo, né? Não é condo, não tem associação.
Então tu é dono do prédio inteiro. A gente comprou um aqui, o prédio foi 3,5 milhões. A gente comprou com financiamento, com 60% financiado, deu 40% de entrada. Foi mais 1,5 milhão de obra. Então a gente está falando de um custo total do projeto de 5 milhões, né? E ele foi avaliado por 7,2 milhões. Vale a pena. Então vale a pena, entendeu? Então vale a pena. E num espaço de tempo muito menor também. Muito menor. E é isso que... E é essa que... Financiou a construção também, não? Oi? Financiou a construção? Financia a construção também. Então, é isso que eu comecei a tentar educar principalmente o investidor brasileiro, né? Por quê? Porque daí eu comecei a fazer casas de alto padrão. Eu fiz uma casa em Hollywood e eu fiz uma casa em Lighthouse Point. Aí o investidor falava, porra Daniel, mas uma casa de 3 milhões naquela época, né? Hoje está muito mais rápido. Uma casa de 3 milhões pode levar 1 ano para vender e daí demora muito. Sim, cara, a casa de 3 milhões pode levar 1 ano para vender, mas construir o prédio levou 5. Exatamente. Porque ele tem a falsa impressão que depois que está pronto o prédio, ele vai vendendo unidade por unidade. Uma unidade de 400 mil vende fácil, tudo bem, mas 17... tu mitiga o risco também, né? Porque tu vai botar, por exemplo, tu tá lá com essa multipropriedade aí, tu tem várias unidades aí, tu vende uma casa é uma venda, acabou o projeto. E no prédio, como para fazer sentido ele tem que ser alavancado, o primeiro a receber é o banco. Então dos 4 milhões que a gente pegou emprestado com o banco, imagina, a gente teve que vender quase 40% do prédio, né? As primeiras vendas foram para pagar o banco, né? Quer dizer, as vendas estavam pagando a obra. Depois que a gente pagou a obra, as próximas vendas pagaram o banco. Depois que pagou o banco, que foi devolver o dinheiro para o investidor, né? E na obra de casas, da casa de alto padrão, ou de qualquer casa, mesmo que tu alavanque, na hora que tu vendeu, é tudo ao mesmo tempo. Tu paga o banco e recebe ao mesmo tempo, porque é uma venda. Entendeu? Então, por que eu digo isso? Porque com os mesmos quase 4 milhões, quase 3 milhões que os investidores botaram naquele prédio, que levou 5 anos para ficar pronto, com esses mesmos 3 milhões, eu poderia ter feito 2 casas de alto padrão, em 18 meses, as 2 ao mesmo tempo, e ter ganho muito mais. Então, só para fazer conta rápida, eu te falei, foi 12 milhões de VGV, aí tira 8% de comissão, porque como developer, tu tem que remunerar o mercado pela média, que é 6%, só que tu tem que remunerar o cara que está trabalhando para ti exclusivamente, né? Por exemplo, lá o Turnberry, qualquer corretor pode vender, mas a One Sotheby's era o agente de vendas. A diferença é que o Daniel, se eu vender um Turnberry, eu vou ganhar a minha comissão de 6% só pela unidade que eu vendi. A Sotheby's ganha menos, mas sobre todas as unidades do prédio. Então por isso que pro developer não é 6, pro developer é 8. Porque vai ficar 2 pro cara que tá dentro e 6 pro cara que tá fora. Então tu tira 8% dos 12 milhões, vai sobrar 92% da receita, sobrou 11 milhões. Em cima de 9 de custo, sobrou 2 milhões e pouco. 2 milhões e pouco. Vai ter imposto de renda? Vai ter imposto de renda lá na pessoa física, daí vai depender de cada investidor, mas vamos trabalhar com o valor bruto. Na casa que eu construí, cada casa dava um lucro de 700 mil. 2 casas, deu 1 milhão e 400. Na metade do tempo, uma obra, no caso 2, né? 2 obras só, simples para administrar. Vai rápido e uma venda, né? Vendeu uma, acabou, vendeu a outra, acabou. No prédio, cara, qualquer alteração que tu precisa fazer na planta, tem que parar a obra inteira, porque não é igual no Brasil, né? No Brasil a gente precisa fazer alteração na planta, a gente constrói primeiro e altera depois, né? Aqui, se não alterar na planta, não passa na inspeção da prefeitura, se não passa na inspeção da prefeitura, tu não avança na obra, então tu atrasa a obra inteira, e na casa é tudo mais rápido, porque no prédio tu muda uma coisa, no terceiro andar os caras têm que avaliar o que vai impactar no andar de cima e no de baixo, então demora muito mais. Então por isso que eu digo que prédio pequeno, a incomodação, a dor de cabeça é muito alta, para um retorno baixo num período longo. O retorno se torna baixo
pelo valor do investimento e pelo período, entendeu? É lógico que tudo vai depender do tamanho da pessoa. Vem o cara da Multiplan aqui, com 1 bilhão ele construiu um prédio sozinho, com dinheiro próprio. Não era nem Multiplan, ele pegou do patrimônio dele e construiu. Lógico, com 1 bilhão, quantas casas pequenas eu vou ter que fazer, né? Então, para ele é mais eficiente construir um prédio, mas ele construiu um puta prédio, o Ocean 57 ali em Miami Beach. De frente para a água, pegou tudo sem financiamento e construiu sozinho. Por quê? Porque ele queria construir portfólio para agora criar histórico e tudo mais, mostrar que ele veio, fez e assim vai para frente. Então, ele criou uma história. Exato. Então, qual que é o objetivo do investidor? Não, Daniel, o meu objetivo é ser um grande construtor lá na frente. Então, eu prefiro fazer um prédio pequeno, nem que eu não ganhe porra nenhuma nesse momento, mas eu estou construindo meu portfólio para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu ter mais coisa para mostrar e querer crescer. Não, Daniel, meu objetivo é ganhar dinheiro. Então, eu prefiro girar rápido e mais vezes. Beleza, então vamos fazer isso. Eu, particularmente, em termos do que eu gostei de fazer, para mim são as casas de alto padrão. Eu estou construindo casa popular hoje em Fort Myers. São casas que giram em 8 meses, tem um retorno fenomenal também. Estamos falando entre 9 e 15% em 8 meses, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro, por exemplo, eu estou fazendo 5 casas. Cada casa $200 mil de investimento. São 5 obras para administrar. Em 1 milhão de investimento. Com 1 milhão de investimento, eu construo, 1 milhão e pouquinho, eu construo uma casa de alto padrão. Em mais tempo, né? Vai me levar aí de 12 a 18 meses, mas é uma obra. Entendeu? Na hora que eu vender aquela casa, vai ganhar uma quantidade de dinheiro muito maior para o investidor numa paulada só, entendeu? Mas tudo depende do perfil do investidor, o que ele quer.